Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição, bandido rápido e eficiente. Com habilidade e precisão, ele rouba uma caminhonete em 10 segundos no Vale do Paranhana. Depois da segunda morte por meningite, Prefeitura de São Leopoldo adota medidas de combate à doença. Escola onde a aluna foi vítima teve aulas suspensas. Por falta de quórum, vereadores de Porto Alegre adiam votação do projeto que autoriza a concessão de praças e parques para iniciativa privada. SBT Entrevista. Sobre um tema que está em alta, eu conversei com os escritores do livro A Escola do Futuro. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A Prefeitura de São Leopoldo adota medidas no combate à meningite. Foram suspensas as aulas na escola onde uma menina morreu por meningite bacteriana. Esta foi a segunda morte na cidade desde março. Agentes de saúde de São Leopoldo distribuíram antibiótico para os mais de 30 colegas da turma da jovem morta. O medicamento é usado na prevenção da meningite C. A gente pegar a doença e ter a doença e morrer também. Agora tá tudo certo, agora você tá protegido. Tava bem triste, muito chateada, assim, tanto pelo que aconteceu com a Eduarda. A gente é mãe, né? A gente sente muito, mas agora eu tô mais tranquila. Eduarda Andrade, de 14 anos, morreu na madrugada de terça-feira. Familiares dizem que levaram a menina para realizar a imunização, mas não conseguiram. O calendário de vacinação todo em dia foi procurado para tomar esse reforço dessa meningite C. Esse reforço que agora está sendo dado aqui hoje. O movimento foi grande durante todo o dia nos postos de saúde. A vacina contra o meningococo do sorotipo C protege contra o mais agressivo tipo de meningite. Tanto na rede privada quanto pelo SUS, a primeira dose ocorre aos 3 meses de idade, depois aos 5 meses. Aos 12 meses, acontece o primeiro reforço. A partir daí, o calendário varia. Em clínicas privadas, o segundo reforço acontece aos 6 anos e o terceiro aos 11. Na rede pública, o segundo reforço só é aplicado entre 11 e 14 anos, sem uma terceira dose. A prevenção contra a doença é básica: não compartilhar copos, pratos e talheres, lavar as mãos com frequência e reforçar a higiene em locais da casa, como a cozinha. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que todos que receberam ficha vão ser vacinados. A imunização é prevista para crianças menores de 1 ano e adolescentes entre 11 e 14 anos. A orientação para a população, em primeiro lugar, é que ela permanentemente acompanhe a carteira de vacinação dos seus filhos. Acho que isso em primeiro lugar. Concordo com Ricardo Charão. Pais responsáveis por crianças. Não importa a incompetência dos governos, seja ele federal, estadual ou municipal. Os governos têm uma obrigação de fornecerem as vacinas na rede pública. Não fornecendo, a obrigação é nossa em denunciar essa falta de vacinas à imprensa, às autoridades responsáveis, o Ministério Público, mas também procurar essa vacina em outros lugares. A responsabilidade para com os nossos filhos, aquelas crianças que estão sob a nossa responsabilidade, essa é nós que temos que ver. Se os governos falham e os governos são absolutamente incompetentes, os governos têm que ser punidos. Agora, as crianças não podem ser punidas pela falta de vacina, pela falta de cuidado para com elas. Portanto, confira a caderneta de vacina dos seus filhos, veja essa situação junto aos postos de saúde, não deixem faltar, não falhem na vacinação, porque, afinal de contas, isso leva a tragédias como a morte de crianças. Vamos à redação. Luciane Coman tem informações sobre um assalto que aconteceu durante a tarde na cidade de Juí. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal de casa. Pois é, né? 2 homens chegaram de moto e assaltaram essa agência lotérica, como a gente vê aí nas imagens. Essa agência fica na região central da cidade e isso aconteceu pouco antes das 2 da tarde.
Esse bandido aí entrou na lotérica armado, rendeu funcionários e clientes e aí fugiu levando o dinheiro dos caixas. Pelas imagens, né, a Brigada Militar conseguiu identificar esse assaltante, que era um detento do presídio de Ijuí. E aí, claro, por meio de informações, conseguiram ir atrás e prender essa dupla de assaltantes logo em seguida, Felipe. Bom, Lu, uma outra situação, e a gente vai mostrar agora, é a questão da cidade de Catuípe. A avó da menina que foi morta pelo motorista de van escolar que fazia o transporte da vítima diariamente falou hoje pela manhã com a polícia. Ela disse que a menina já havia dado um tapa no suspeito porque ele teria falado algumas bobagens. Confira a reportagem. Flores foram colocadas na porta da sala de aula onde Maria Eduarda estudava, no interior de Catuípe. Ela ocupava esta mesa, onde agora foi colocada uma planta que representa a vida. Excelentes notas, trabalhos em dia, não tinha problema de disciplina, era uma menina carinhosa que gostava muito de auxiliar os colegas, auxiliar os professores. Ela participava de eventos da escola, como teatro, dança, estava sempre envolvida nas atividades da escola e focada nos estudos. No local onde estudam 20 alunos, as atividades foram retomadas com apoio psicológico. O diretor lembra como foi na sexta-feira, quando a menina desapareceu. Os pais procuraram os colegas da Maria Eduarda, os familiares dos colegas que fazem o mesmo transporte. Tiveram notícia que a Maria Eduarda não estava no transporte naquele dia e não estava na escola. Segundo a Polícia Civil, o suspeito da morte continua sedado sob a custódia de agentes da SUSEP. As testemunhas devem ser ouvidas até a sexta-feira, quando começam a sair os aguardados inúmeros laudos periciais. A avó materna prestou um depoimento e de relevante ela disse que a Maria Eduarda, o ano passado, ela não recorda a data nem aonde, lhe contou que o acusado ele saiu com bobagem, motivo pelo qual a neta desferiu um tapa na cara dele. A avó, entre aspas, emprestada, deu um depoimento bem detalhado ontem, terça-feira, e contou que a Maria Eduarda tinha medo de morrer, que ele matasse ela e enterrasse nas laranjeiras, e implorou para a avó não contar para a mãe. A avó, inclusive, disse para a neta, não se preocupe, ele já transporta faz tanto tempo vocês, não vai fazer nada. Para a polícia, o crime foi premeditado. O que demonstra a premeditação foi o fato dele ter utilizado o veículo particular e ido buscar a Maria Eduarda antes da passagem do transporte escolar. Com todo respeito, até porque essa avó com certeza tinha muito carinho para com a Maria Eduarda, mas não dá para negligenciar uma informação dessa em nenhum nível. Uma criança, um adolescente que é vítima de um abuso dentro de um carro, que desfere um tapa no agressor, isso não pode ficar simplesmente, não, olha aqui, te acalma, vai dar tudo bem, amanhã vai melhorar a situação. Não, isso tem que ser levado adiante, isso tem que ser muito bem esclarecido para que casos como esse não voltem a acontecer. Em Porto Alegre, a Câmara de Vereadores adiou hoje a votação do projeto de lei da Prefeitura que autoriza a concessão de praças e parques para iniciativa privada. Por falta de quórum, a sessão foi transferida para a próxima segunda-feira. A votação estava prevista para esta quarta-feira. Usuários de praças e parques compareceram ao plenário para acompanhar o debate. O Conselho Municipal do Meio Ambiente comemorou o adiamento da sessão, porque exige uma discussão mais aprofundada sobre o projeto. Nós estamos dizendo que o projeto é de todo mal, mas ele não pode ser feito de forma autoritária e de uma forma que o prefeito use o poder discricionário sem esse respaldo popular. De acordo com a proposta do Poder Executivo, por meio de concessões de até 35 anos, empresas ficarão responsáveis por serviços como administração, manutenção, reforma e ampliação de praças e parques. O texto autoriza a cobrança de ingressos apenas para serviços e áreas internas que tenham recebido investimentos da concessionária. Para a oposição, a medida privatiza praças e parques e abre brechas para a restrição de acesso ao público em geral. Isso é uma privatização. 35 anos e cobrança de ingresso, ou seja, a praça, que é o lugar do povo, da diversidade, do encontro de todos e todas da cidade, vira o espaço daqueles que podem pagar. Os vereadores da base defendem as mudanças para a melhoria dos espaços públicos. O líder do governo explica que a cobrança seria apenas para casos específicos e seguiria exemplos já existentes. Essa empresa vai explorar aquele parque, vai administrar dentro de um regramento, de um edital, e que vai, dessa forma, dar mais qualidade no serviço
serviço prestado à população. Porto Alegre possui hoje mais de 660 praças. Essa daqui é a primeira que se tem registro na cidade, a Brigadeiro Sampaio, que foi inaugurada em 1865 aqui no Centro Histórico. Segundo a Prefeitura, as praças ocupam hoje mais de 5 milhões de metros quadrados. Só que falta dinheiro para garantir a manutenção de toda essa área. A nossa equipe conversou com alguns frequentadores. A maioria não tinha conhecimento do projeto e demonstrou uma certa preocupação. Tinha que ter essa clareza já desde o princípio, né? Para as pessoas entenderem e se posicionarem em relação a isso, né? Quem que não gosta de vir na Redenção sábado, domingo ou qualquer dia desse da semana? E aí com a iniciativa privada a gente não sabe o que eles vão transformar o parque, né? A iniciativa privada visa o lucro, né? Então aí pode ser bom no início às vezes e depois se tornar caro para o povo, né? Quais os desafios para os professores que precisam ensinar em uma época onde todos têm acesso à informação em apenas alguns cliques? Este é um dos temas do livro A Escola do Futuro. Eu conversei com os escritores, você acompanha agora. Qual é o futuro do ensino no Brasil e no mundo? Para conversar a respeito disso, Marcos Piangers, que junto com Gustavo Borba estão lançando a Escola do Futuro. 2 filhas, uma adolescente, uma criança. É, isso aí. Dá um nó na cabeça da gente pensar que elas vão estudar na mesma escola da gente numa época de internet. Eu acho que essa é uma das maiores dores do pai moderno, né? A percepção de que a gente estudou muito parecido com o que os nossos pais estudaram, muito parecido com o que os nossos avós estudaram. E aí, pô, numa geração que já nasceu com um contato digital, que já tem no bolso todo o conhecimento da humanidade, chegar numa sala de aula, ter que estudar naquele horário estanque, olhar para um professor que muitas vezes não está ali empolgado ou inspirado para passar o conhecimento, ela vira e diz, não, eu prefiro aprender no YouTube. Mas na verdade a escola é muito mais do que só o conhecimento técnico, certo? Atualmente pode inclusive migrar para os ambientes virtuais da internet, onde você também vai encontrar professores inspiradores e muito bem informados para passar conhecimento. Inspiração é a palavra-chave nisso tudo. Como é que eu, pai, tu, pai, inspiramos nossos filhos? E depois eu quero saber como é que os professores... Eu acho que antes da inspiração ela tem que ter engajamento. Engajamento é a palavra do século, né? A gente é pré-internet. Eles são nativos de internet, já nasceram com a internet dentro das relações deles. A gente tem essa nostalgia de querer que os nossos filhos ainda leiam a Barça, e a gente acha bonitinho isso, né? Mas os nossos filhos, eles estão construindo nostalgias diferentes. Eles conseguem sim engajar e conectar através de texto, eles conseguem sim engajar e conectar através de aulas virtuais, né? Através do YouTube. Gustavo, tu é da academia, como é que foi escrever um livro desses com o Piangers, pensando no quê? O que está dentro da academia hoje? Quais são as suas preocupações com a Escola do Futuro? Tem vários pontos que estão na história já da atividade como professor, como por exemplo a questão da transmissão do conhecimento, que não vão desaparecer. Mas hoje tem outras funções ou outras competências que eu devo ter que eu não precisava acionar antigamente quando a gente era aluno. Se eu trago algo da realidade prática dele, como sabia que tu usa matemática para atravessar a rua e a partir disso construo algo, é muito mais relevante do que eu partir direto para um cálculo matemático, por exemplo. O professor que está na sala de aula hoje é um professor analógico, o aluno já é um aluno digital. Tem como conectar tudo? 75% dos jovens busca conhecimento no YouTube. A gente fez com 2 professoras dos Estados Unidos que chegaram em resultados bem parecidos. Então o YouTube é o grande canal de conhecimento para eles hoje. Só que sem curadoria, eles vão buscar qualquer coisa lá. Nossos filhos vão seguir aprendendo fórmula de Bhaskara, trigonometria, mesmo que eu, tu e milhões de pessoas no planeta nunca tenhamos usado isso para nada na prática. A gente convive, claro, mas na prática. O profissional do futuro não é o cara que sabe o caminho de cor, é o cara que sabe ler GPS, é o cara que sabe olhar para as ferramentas disponíveis e navegar nesse mundo de mudança constante. Pais estão preocupados com isso, professores também, quando conversa com eles? Como um professor também pega Uber, também aluga Airbnb, também usa o WhatsApp. Esses profissionais perceberam que se chegou no jornalismo, na publicidade, na mobilidade urbana, se está chegando na saúde, também está chegando na educação. Eu acredito muito nessa nova geração e eu acho que a gente vai ver grandes feitos nos próximos anos. Saiba mais lendo A Escola do Futuro, Marcos Piangers e Gustavo Borba.
Uma das preocupações que não está ali na entrevista, tanto do Pianjas, quanto do Gustavo Borba, quanto minha e quanto milhares de pais que devem ter alunos em escolas públicas é: e aí, vai criar maior ainda diferença entre escolas públicas e privadas? Na opinião do Gustavo Borba, não. E ele dá como exemplo, por exemplo, uma escola municipal de Porto Alegre, Gilberto Georges, que tem um excelente trabalho de conexão entre alunos e tecnologia, mesmo sendo uma escola pública. É possível fazer mais na educação e se tem que fazer mais na educação exatamente para a gente diminuir, né, essa desigualdade que existe no Brasil. A hora é da previsão do tempo, tem alerta de temporal e chuva forte para amanhã, Lu. Pois é, Felipe, tem sim. Esse abafamento a gente vai seguir sentindo agora nessa madrugada. E aí a combinação do calorão com a chegada de uma frente fria que está avançando aí sobre o estado resulta em que, claro, temporais, chuvas fortes, né, volumes elevados. Vamos dar uma olhadinha então no mapa como fica o tempo amanhã. Nessa quinta, então, o sol aparece em grande parte do dia e é por isso que esquenta. Máxima de 30 graus em Santa Rosa. Mas depois do calor, então, como eu disse, vem a chuva. E aí tem alerta de temporais localizados, com risco de vento forte, raios e até granizo, principalmente na metade sul. E aí até a noite, a chuva atinge também o norte e o leste. Aqui em Porto Alegre segue esse abafamento, chove mais ali entre a tarde e a noite. Na sexta, a gente continua tendo alerta de chuva forte em alguns pontos do estado. No sábado, o tempo começa a firmar na maioria das regiões, mas aqui em Porto Alegre a gente deve seguir tendo essa instabilidade vindo aí do oceano, Felipe. Obrigado, Lu. A gente volta em instantes com as informações sobre este flagrante. Um ladrão precisou de apenas 10 segundos para furtar uma caminhonete. Em instantes, aqui no Segunda Edição. SBT Rio Grande, Segunda Edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. E Feira da Loucura por Sapatos é na FENAC. Foram indiciados pela polícia os 2 homens presos após uma briga entre torcedores do Grêmio em Caxias do Sul após o jogo entre Grêmio e Juventude. Na confusão, um homem foi baleado, Lu. Pois é, Felipe, essa confusão, você lembra bem, né? Aconteceu no dia 24 de março, quando o Grêmio foi jogar contra o Juventude lá em Caxias do Sul. E aí, como a gente vê, né, tudo foi gravado e registrado pelas câmeras de segurança. Felipe Rocha, de 27 anos, o autor dos disparos, vai responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe. Já Renan Melo Pinto, de 33 anos, foi indiciado por porte ilegal de arma restrita com numeração raspada. A vítima, o Bruno Pisoni Garcia, de 37 anos, foi atingido por 2 tiros de pistola 9mm e segue internado no Hospital Pompeia, lá em Caxias do Sul. A polícia informou que ele tem antecedentes criminais, uma confusão lastimável, né, Felipe? Olha, triste realmente, ainda mais torcedores da mesma equipe, né? Torcedores do mesmo clube. Agora, Lu, tem uma outra situação e eu não quero misturar alhos com bugalhos, tá? É a situação que está na Assembleia Legislativa, projeto que já começa a tramitar de volta de venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. Como diz um amigo meu, Felipe, você vai liberar bebida alcoólica, não consegue terminar com a maconha dentro dos estádios. Mas é uma outra situação que pode gerar violência dentro dos estádios. Ainda mais, né? Levar para dentro dos estádios essa violência aí. Exatamente. Bom, Lu, e o The Flash? Em 10 segundos o cara vai lá e rouba o carro, a caminhonete, e aí? Ele vai ser mais rápido do que eu narrando a imagem, viu, Felipe? Olha só, primeiro ele dá uma disfarçada ali, olha só no destaque da imagem, passa rente ao carro, dá uma olhadinha, até que ele entra. A gente vai ver, olha lá ele entrando. Ele entra rapidamente e em apenas 10 segundos consegue fugir com o carro. A polícia ainda não sabe o que ele fez, se fez ligação direta ou se tinha uma daquelas chaves universais, já que esse carro ele é um modelo um pouco mais antigo, ano 2000, e não tem chave codificada.
A polícia ainda não sabe se a vítima tinha seguro ou não, mas é muito rápido mesmo. Eu aposto que ele tinha alguma chavezinha ali para conseguir ligar o carro, né? Com certeza, rapaz. Muita rapidez numa ligação direta, Felipe. Muito, muito sim. Lu, obrigado aí, uma excelente noite. Boa noite. Bom, o Internacional joga nesse momento contra o River Plate no Beira-Rio, 1-0, gol do Nico Lopes, 25 minutos do primeiro tempo. Seco! Esse gol você vê amanhã com a Débora e o Marcelo Coelho aqui a partir das 11h40. Se acontecerem outros também. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. E Feira da Loucura por Sapatos é na FENAC.